agradecer enormemente a presença de todos. Estou hoje em uma série de eventos em sequência. Tem um evento brasileiro grande pela manhã, e desde 6 horas da manhã eu estou brigando com a Rede Globo, por isso que eu estou brigando aqui, porque nós conseguimos fazer o bilhete único do Estado do Rio de Janeiro, e isso foi uma grande revolução, muito abençoada, porque na verdade nós conseguimos aumentar o emprego formal no Estado em 2%, em razão de diminuir a diferença daquele que mora mais longe e aquele que mora mais perto do emprego. Hoje, 2.400.000 pessoas têm esse benefício, e a gente limitou essa viagem em 2 horas e meia, que é um tempo que nós julgamos, com muitos estudos possíveis, da pessoa sair dos pontos mais distantes da cidade e chegar no ponto em que ele vai pegar o outro veículo para fazer a integração. Então, hoje você pode sair de Magé e chegar no Rio de Janeiro por R$ 2,90 usando o trem, e se quiser, chega no Rio, pega um ônibus pelo preço 5,25, que é o preço atualizado do bilhete único. Então, por 5,25 você sai de Magé e chega na Barra da Tijuca, lá no final da Barra da Tijuca. Isso foi uma grande revolução da mobilidade que nos ajudou muito a formalizar o transporte. Mas, obviamente, existem aqueles que têm dificuldade de completar em 2 horas e meia. A Rede Globo fez uma matéria mostrando uma moça que embarcou na frente da estação de Magé, ela pegou um ônibus lá. E ela veio para a frente da estação da Central do Brasil, onde ela deve ter pego, ela pegou outro ônibus, não sei se vocês viram essa matéria. Só que ela demorou mais de 2 horas e meia. E aí eu ponderei com o jornalista, eu digo, realmente, ela demorou 2 horas e 40 minutos, e gastou quase R$13. O custo do nosso subsídio do Estado vai ficar em quase R$10 essa passagem, R$8. Se ela tivesse vindo de trem, ela tinha vindo em 1 hora e 40 minutos, ela tinha poupado 1 hora da vida dela e tinha economizado para o Estado R$7, R$8. Então, era importante que a Rede Globo também ajudasse a gente a mostrar que esse dinheiro do cidadão, o seu recurso público, que a pessoa tem um trem lá, ela podia sair do trem e vir para o centro da cidade no trem, porque ela embarcou na frente da estação, ela acabou de reformar a estação. Mas ela veio no ônibus com a decisão dela e aí passou 10 minutos. E, obviamente, nós estamos aqui numa luta enorme para tentar melhorar a vida das pessoas. Eu fico muito feliz, viu, Daniel, da gente estar reunido aqui, porque quando a gente vê reivindicações que têm bom senso, que fazem sentido, eu quero dizer que a maioria das reivindicações dos senhores aqui são as nossas reivindicações. Eu gostaria imensamente de eu mesmo estar podendo atender essas reivindicações na sua maioria, porque são reivindicações que têm cabimento, que fazem sentido. A gente precisa equacionar e precisa resolver. É uma questão de meios para a gente resolver. Como nós podemos resolver essas questões? A gente chegou no Estado, viu apenas 10 trens com ar-condicionado. Hoje estão funcionando 95 trens com ar-condicionado. Na semana que vem nós vamos botar mais 2 trens grandões. Agora são trens de 8 carros acoplados. Esses trens levam 2.400 passageiros de uma vez só. Até gostaria que o senhor nos acompanhe nessa inauguração. Depois nós vamos visitar uma fábrica de trens que o Estado está abrindo depois de 50 anos e terem fechado todas as indústrias ferroviárias do Estado. O Estado está reabrindo a indústria ferroviária aqui, onde vão ser fabricados esses novos trens que nós estamos fazendo, que já começam a chegar. Então, é muito uma questão da impossibilidade material. Nós hoje temos 95 trens, mas eles estão dedicados no maior ramal, no ramal Deodoro. À medida em que vão chegando novos trens, a gente vai começar a colocar esses trens nos outros ramais também. E a notícia boa é que saiu já no dia 30 agora, saiu o primeiro trem chinês da nova remessa. Nós vamos receber 70 desses novos trens. Vamos receber 4 trens desses por mês, a partir do mês de abril. Então, à medida em que os trens vão chegando, isso também não é um estalar de dedo, porque o trem não é igual um carro, você recebe, bota para serviço, um dia como se fosse um táxi, ele chega, tem que demorar 90 dias em testes, depois ele fica em teste operacional assistido, demora 4 meses para entrar em linha, normal, porque ele tem que ter uma segurança especial para entrar. Nós vamos ter, até o final do ano, praticamente 123 novos, entrando na média de 4, 5 todo mês. À medida em que isso for acontecendo,
todos os senhores vão ver que as linhas vão começar a receber trens novos. Agora não basta só trens novos. Tem que também recuperar todos os trilhos, tem que também recuperar a parte das catenárias, a parte da rede elétrica. É um sistema muito complexo para a gente poder instalar os dedos e estar com ele pronto. Ele tem tido um investimento grande, a gente tem feito esforço, e o que a gente vai prometer é que nós vamos, a partir de agora, no mês de abril, começar a receber esses novos trens e começar a colocá-los em serviço nessas novas linhas que vocês estão reivindicando no agora. Agora, há todo um sentido de prioridade. Eu tenho certeza que os senhores aqui, se tivessem que gerenciar um ativo como é um trem, colocariam sempre esse ativo para o serviço onde ele é mais demandado. O senhor também não tiraria, como pastor, o alimento de um conjunto maior de pessoas para dar um conjunto menor de pessoas. O senhor está tentando sempre atender o maior número de pessoas com a facilidade que tem. Então, estão colocando os ramais mais demandados, nos horários mais demandados, e sucessivamente vamos atendendo os ramais que têm menor número de clientes, até que a gente possa atender a todos. É assim que é feito. A SPVias não faz distinção, porque a passagem do setor ferroviário tem o mesmo custo. Ela prioriza colocar o trem onde tem um número maior de passageiros, porque com aquele mesmo trem está atendendo uma quantidade maior de pessoas. Então é assim que é estabelecida a prioridade da grade de operação das SPVias. Quanto mais passageiros eu tenho numa linha, num ramal, numa estação, mais eu vou tentando ofertar naquela linha, naquele ramal, naquela estação, não só ar-condicionado, mas também melhores ativos, melhores benefícios, para que mais pessoas possam gozar daquele benefício. Mas nós temos que efetivamente ir estendendo isso. E é por isso que o governo está investindo tanto e fazendo tanta força para comprar trens, para reformar estações, e está nesse processo. Eu até gostaria, se for o caso, eu não sei como é que nós poderíamos organizar, também não tenho certeza, mas eu posso ligar o presidente da SPV. Segunda-feira, se vocês quisessem, não acho que o horário bem cedo seria o objetivo melhor, mas perto da hora do almoço, se vocês pudessem fazer um grupo para nos acompanhar e visitar a SPVia e levar até a direção da SPVia essas questões, eu posso responder porque eu estou familiarizado com isso, todo dia eu estou respondendo, mas a gente discutir com eles, porque a minha briga é muito parecida com a briga de vocês. Eu tenho dito sempre, e gosto de falar as coisas com franqueza, eu sempre digo o seguinte: vai dar problema no trem amanhã? Vai dar problema no trem amanhã. Pode dar um problema maior, pode dar um problema menor, mas vai dar problema. Por quê? Porque o ramal tem 270 quilômetros de extensão. Você imagina uma casa, sua casa, minha casa, com 270 quilômetros de extensão, com 5 mil e tantas pessoas trabalhando, que ficou sem investimento durante quase 40, 50 anos. Quando nós chegamos, tinham 10 trens, gente, 10 trens para condicionar. Os trens tinham 50, esse trem que quebrou ontem tinha 56 anos, mas é 56 anos. É difícil. Tem 60 e tantos trens com essa idade. Bota uma pessoa com 60 anos carregando 2.000 pessoas para lá e para cá todo dia, quebra não tem jeito. E aí nós temos que ser verdadeiros e dizer, o que nós estamos fazendo? Fazendo com que cada dia, hoje, nós tenhamos menos problema que ontem, e amanhã menos que hoje, e depois da manhã menos que amanhã, para que sucessivamente os intervalos e os problemas venham sendo cada vez menores, não tem outro jeito. Porque é assim que cada um de vocês faria. Cada um de vocês, com o seu próprio consenso, com a sua própria capacidade, ia tentar. Não dá para dizer que não vai acontecer, que não vai ter problema, porque o equipamento é velho, a rede é enorme, os investimentos são muito grandes, então a gente está fazendo isso nesse processo andando. Agora, tem coisas que tem que melhorar imediatamente? Tem. Nós, a primeira briga que você está falando aí desse negócio com o ramal, uma briga que eu comprei desde o primeiro dia, que lá são 13 ramais na Central do Brasil, 13 plataformas. Cada plataforma tem 180 metros. O trem, em média, tem 150 metros, dependendo do tamanho.